hoje, amados ouvintes, iremos falar sobre o quarto mandamento, que é guardar o sábado. Está em Êxodo, capítulo 20, versículo 8 ao 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo o que neles há. E o 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Nós queremos começar, amados ouvintes, explicando o porquê esse mandamento foi instituído por Deus e dado a Moisés, e é o 4º mandamento da lei. Em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12 a 15, há uma explicação do porquê este mandamento foi instituído. Porque, irmã Rosa, muitos crentes têm muita dúvida acerca do sábado. Não sabe se deve guardar o sábado ou não. Tem um ramo evangélico que acha que sim, e outro que não. Então tem muita polêmica. É verdade. Mas agora nós vamos explicar, à luz da palavra de Deus, a verdade. Em aqui Deuteronômio capítulo 5, do 12 ao 15, está o porquê Deus instituiu esse mandamento. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e tua serva descansem como tu. Aí vem, o porquê. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte, braço estendido, pelo que, notem bem, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Aí está explicado, né? Quem que esteve no Egito? O povo de Israel, então, o povo judeu. Não fomos nós, os gentios. Não. Daí fica bem claro, né? Esse mandamento é para o povo de Israel, não para os gentios, que somos nós. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito. Então, do mesmo jeito que ele foi servo na terra do Egito e sabia como era dura a servidão, ele tinha que deixar também o servo dele, a serva dele e o animal dele descansarem no dia do sábado. Tinha que ter um dia de descanso, né? Para o povo hebreu, né? Exatamente. Aquele que estava no Egito, o Senhor tirou de lá com mão forte. Um milagre mesmo, né? Que abriu o mar, eles passaram em seco. Todo o povo evangélico que conhece bem essa passagem, né? Então, irmã Rosa, o sábado, como fala aqui esse mandamento, é impossível, era impossível e será impossível de ser guardado. Qualquer um acaba quebrantando o sábado, não tem jeito. Mesmo e fala, se quebrar um tio da lei, né? Pois é. Não pode quebrar. Exatamente, porque ninguém, né, irmã Irene, conseguiu cumprir a lei. O único que cumpriu a lei nele mesmo foi Jesus. Ele cumpriu toda a lei nele mesmo. Mas ninguém teve capacidade de cumprir a lei. E a lei não foi instituída por Deus para ser cumprida. A lei foi instituída para que o homem, para que a mulher percebessem que eles eram incapazes de cumprir a lei, que eles não tinham condições de cumprir a lei e que, portanto, eles precisavam da misericórdia de Deus e que eles precisavam de um Salvador. A Bíblia diz que a lei serviu de aio, ou seja, serviu de guia para nos levar a Cristo. Por quê? Porque o homem, percebendo que ele era incapaz, que ele era impotente para cumprir a lei, ele entende que ele precisava de um Salvador
Então ele aceita Jesus como Salvador para livrá-lo dos seus pecados. E muitas pessoas hoje querem cumprir o sábado. Não pode, não tem condição, não pode trabalhar. Nem seus empregados podem trabalhar. Nem o filho, nem a filha, nem o boi, o jumento. Nem seus animais, nem seu carro, que antes andava a cavalo, no carro de boi. Hoje em dia tem o carro. Nem dirigir seu carro estará trabalhando, não pode. Nem pode fazer o motorista de ônibus trabalhar por você, o cobrador do ônibus trabalhar por você. Então, não pode acender fogo em casa, tem que comer tudo frio. Como é que vai aquecer a mamadeira do bebê? Nem o micro-ondas pode acender, né? Então, se for no inverno. Se uma pessoa da sua família cai, quebra a perna nesse sábado, como é que faz? Como é que você vai socorrer essa pessoa? O médico também não poderia trabalhar no sábado. Não poderia trabalhar para a pessoa, e a pessoa não pode também dirigir seu carro, nem a ambulância poderia vir para levar essa pessoa até um hospital. Jesus perguntou, seu boi, seu jumento cair no buraco, se você deixa eles morrer lá, ou vai tirar só dia seguinte? Jesus preveu tudo isso. Não tem condição, ninguém consegue guardar o sábado. E Jesus quebrantou o sábado, dizendo que o sábado foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Aqui em João 5, 17 e 18 está escrito: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Coisa interessante, né? Eles procuravam matar Jesus porque Jesus quebrantava o sábado. O sábado era maior que Jesus. Para eles era. Né? E o sábado é um dia de guarda, um dia de festa, né? Não é um mandamento para salvação. Não. É um mandamento. Para descanso. É para descansar. Exatamente. Né? Faz parte do cerimonial da lei, do ritual da lei, e não da parte moral da lei, porque nós sabemos que o Senhor Jesus, todos os outros mandamentos, Jesus confirmou no Novo Testamento, menos o sábado. E os outros mandamentos que Jesus confirmou no Novo Testamento, ele ainda aperfeiçoou, aumentando a exigência desses mandamentos, mas o sábado não. O sábado não só ele não confirma no Novo Testamento, como ele quebranta. Aqui em Marcos 2, 23 a 28, Jesus afirmou que o Filho do Homem, ou seja, ele próprio, até do sábado é Senhor. Está escrito assim: E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Veja que Jesus é maior que o sábado. E eles não estavam entendendo. É maior porque Jesus é Deus. Exatamente. E foi Deus que instituiu o sábado. Então, Jesus, sendo Deus, ele próprio instituiu o sábado. Exatamente. Mas ele não veio para extinguir a lei. Não. Ele veio para cumpri-la. É verdade. Aqui, e já cumpriu por nós. É verdade. Aqui em Mateus 5, 17 e 18, o Senhor Jesus diz: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido.
Ou seja, Jesus, ele cumpriu a lei nele mesmo, né, Maireni? Porque ele é o Cordeiro Imaculado de Deus que veio a ser o sacrifício oferecido para a nossa salvação. Então, ele cumpriu a lei nele mesmo. Todo o Antigo Testamento é figura para aquilo que iria acontecer no Novo Testamento com o nascimento de Jesus. O Antigo Testamento é uma preparação para aquilo que aconteceria quando Jesus viesse ao mundo. Muitas coisas são feitas em figura. Por exemplo, quando se sacrifica um animal no Antigo Testamento, em holocausto. Obviamente que o sangue de um animal não tem poder para perdoar pecados. O sangue de um touro, de um carneiro, não tem poder para perdoar pecados. Mas isso já simbolizava, era a figura do sacrifício perfeito e eterno que seria feito por Jesus no Novo Testamento. Então, quando Jesus cumpre o Antigo Testamento nele mesmo, nós não precisamos agora mais, por exemplo, sacrificar animais, porque se fosse assim, né, irmã Irene, se a gente tivesse que cumprir toda a lei de Moisés, toda a lei, nós teríamos que sacrificar animais. Claro. Isso não tem sentido, porque Jesus já cumpriu isso. Ninguém foi salvo pela lei. Não. A lei não salva, a lei condena. Exatamente, a lei veio para condenar. Para condenar. É para mostrar para o homem o quanto ele era pecador. Isso. O quanto para ele reconhecer o seu pecado. O quanto ele necessitava da misericórdia de Deus. Quando o homem vê que ele não consegue cumprir a lei sozinho, que ele não consegue se justificar sozinho diante de Deus, ele reconhece que é um miserável pecador e que precisa da misericórdia da fé e da misericórdia de Deus, e pela fé ele aceita Jesus como seu Salvador. Exatamente. Não conseguimos cumprir a lei e por isso ninguém é salvo pela lei, pelas suas próprias obras, pela sua bondade, pelas suas virtudes. Não. Ninguém. Pelo seu sacrifício. Não adianta querer cumprir o sábado que você não vai ser salvo por isso. Claro que não. Quem salva você é Jesus. É o sangue que ele derramou no Calvário, aquele sacrifício vivo e eterno, que não precisa fazer outro sacrifício de animais, que o que ele fez bastou. Foi o último sacrifício e acabou. É verdade. Tem pessoas que questionam, né, irmã Irene? Se Jesus, ele veio cerca de 2000 anos atrás, e os profetas, os patriarcas, os antigos, como que eles foram salvos? Se eles não foram salvos pela lei, como que eles foram salvos se Jesus não havia nascido? Mas acontece que eles creram na palavra de Deus. E Jesus é a palavra de Deus. Eles creram na promessa de um Salvador. Que todos os profetas do Velho Testamento profetizaram que viria um Salvador da humanidade. É verdade. E eles creram naquela promessa. E por crer na promessa de vir um Salvador, eles foram salvos. Não pelas suas obras, não pela lei. Além do que, Marini, Jesus, ele se fez homem há cerca de 2000 anos atrás, mas Jesus é eterno, ele não tem começo nem fim de dia. Ele já existia. Ele é Deus. No Velho Testamento, já estava com o Pai. E se manifestava no Antigo Testamento através da palavra, né? Ele já estava com o Pai na fundação do mundo. E ele estava com o Espírito Santo. Então, os três sempre existiram, né? Exatamente. E não é só no Novo Testamento. No Novo Testamento, ele se manifestou. Ele veio em carne, né? Se revelou, né? E se revelou. Mas ele sempre existiu. E os antigos creram nisso. Sim. Os antigos esperavam o Messias, né, Isso. Por crer nessa promessa, eles foram salvos. Exatamente. Não pela lei. Não pela Porque lei. a lei não salva, só condena. Exatamente. Sem lei, não há pecado. Exatamente. Se uma pessoa nunca viu falar de uma lei, hoje em dia não tem mais isso. Nem o indígena desconhece a lei. Até o indígena conhece a lei do mundo, né? Não estou falando de Deus agora. Nem o indígena já não está tão assim bitolado, não conhece a lei. Todos conhecem a lei do mundo.
sabe que é proibido andar nu na cidade. Proibido matar, roubar. Roubar, dirigir sem carta. Se numa rua não tem placa nenhuma proibindo você entrar nela, e ela for contramão, você não tem culpa nenhuma, porque não tem uma placa dizendo que você não pode trafegar ali. Ou seja, sem a lei não há transgressão. Não há. Não há erro, não há pecado. Tem que ter a lei para mostrar que existe a transgressão. Então, a lei, na verdade, foi deixada por Deus para Moisés para condenação. Para mostrar o erro. Quanto o pecado era maligno. Isso. Né? E aí o homem sentia a necessidade de um Salvador. E eu quero que você leia, Rosa, onde Jesus reafirma os mandamentos essenciais, que não tem o sábado. Olha, em todo o Sermão da Montanha, né, irmã Irene, o Senhor Jesus, ele fala dos mandamentos, inclusive ele fala assim, que ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, dai a outra face, né? Então, isso. Jesus, ele está, de certa forma, dizendo que tinha o mandamento na lei, mas esse mandamento, na graça, ele tinha que ser aperfeiçoado, ou seja, se para o antigo era olho por olho, dente por dente, como no Sermão da Montanha é dito, né, olho por olho, dente por dente, Jesus fala, não, agora na graça não é mais assim, não é olho por olho, dente por dente. Agora você tem que amar o seu inimigo, agora você tem que dar outra face. Que coisa, né? É mais difícil, né? Verdade. Então, Jesus não é que ele aboliu a lei. Jesus aboliu a parte cerimonial e ritual da lei. De todos os 10 mandamentos, o único mandamento que é ritual e cerimonial é o 4º mandamento, que é guardar o sábado. Os outros mandamentos, entre os 10 mandamentos, são todos de cunho moral. Claro que Jesus não iria abolir aquilo que é de cunho moral. Jesus, pelo contrário, aperfeiçoou aquilo que é de cunho moral. Quando os antigos diziam que é pecado adulterar, e realmente é pecado adulterar, Jesus, ele amplia esse mandamento dizendo que aquele que olhasse com malícia para uma mulher já estava adulterando no próprio coração. Não precisa nem tocar nela. Basta estar no coração aquela malícia e a mulher não é sua, pronto, já pecou. Já adulterou. Então a lei se tornou mais difícil. É verdade. Olha, irmã Irene, aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, muitos não entendem essa passagem, mas está escrito assim: dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Não, desculpe, esse daqui é Hebreus 8,13. Dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. E 2 Coríntios 3,14 está escrito: porque até hoje o mesmo véu está por levantar, na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Quando diz que Jesus aboliu o Velho Testamento, quer dizer que Jesus aboliu a parte cerimonial e ritual do Antigo Testamento. Não comer carne de porco, guardar o sábado, oferecer sacrifícios de animais. Isso não faz mais sentido hoje. Não. Né? Não. Mas a parte moral, Jesus aperfeiçoou, sim. Reafirmou, sim. E tornou mais difícil. E tornou a exigência maior ainda. Maior ainda. Olha, o Senhor Jesus afirmou aqui, em João 14,15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, no Novo Testamento tem mandamentos, sim, só não tem aquelas ordenanças cerimoniais do Antigo Testamento, mas tem mandamentos, sim, no Novo Testamento, e porque Jesus fala em João 14,15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos.
A obediência não é a causa da salvação, mas é a consequência da salvação, né, irmã Irene? Exatamente. Nós não somos salvos porque obedecemos, mas obedecemos porque somos somos salvos. É, isso é lindo, né? É verdade. Porque o amor de Cristo, a Bíblia fala que ele nos constrange. Isso, né? não é uma coisa obrigada. É por amor. É por amor. Como aquele hino que a senhora gravou, né, por amor, né? Que nós não servimos, nós não temos mais algemas. Não. Mas nós servimos a Ele por amor. Não somos escravos de Deus. Não, somos servos libertos. Isso. Que por amor, porque o amor de Cristo nos constrange, nós somos levados a obedecê-lo, porque nós o amamos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então tem mandamentos, sim, no Novo Testamento. Tem. Mas não o mandamento de guardar o sábado, que foi por Cristo abolido. Inclusive, irmã Irene, aqui em Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17, esse mandamento é chamado sombra das coisas futuras. Está escrito assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, era um rudimento, era uma sombra das coisas que viriam. Porque eu creio, irmã Irene, que quando Jesus veio, as pessoas começaram a julgar aqueles que não guardavam o sábado. Sim, e até hoje, muitos... Até hoje. Até hoje nos culpam, nos... julgam porque a gente come carne ou porque a gente não guarda o sábado. Diz que a gente guarda o domingo. Nós não guardamos o domingo. Não guardamos domingo, não. Nós usamos o domingo para descansar, porque no trabalho está fechada as firmas, e para poder evangelizar nesse dia, ter cultos. Não guardamos esse dia, não. Se precisarmos trabalhar, nós trabalhamos. Todos os dias são do Senhor, são né? do Senhor. Leia para a gente isso aí, então, Gálatas 4, 9 a 11. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que haja trabalhado em vão para convosco. Ele estava com medo de ter trabalhado, pregado em vão, porque o povo não tinha entendido a mensagem dele. Pois é. Queria voltar a guardar uma coisa que não necessitava mais. Pois é. Isso até desprezando, né, irmã Irene, o sacrifício de Jesus, porque o cerne da salvação, a coisa mais importante da salvação, o acontecimento mais importante de toda a Bíblia e do Novo Testamento é o sacrifício, morte e ressurreição de Jesus. Sim, é a base claro, da nossa salvação. Totalmente. Agora, achar que guardar o sábado, que é um cerimonial que foi instituído para o povo judeu lembrar da escravidão do Egito, e achar que nós devemos guardar o sábado, é até um desprezo ao sacrifício de Jesus, né? Não só o sábado, mas também não come carne com medo de ser pecado. Carne de porco, não come carne de porco. Não toma café. E essas coisas como se tivesse guardar a lei do Velho Testamento ainda nos nossos dias. É verdade. Aqui, irmã Irene, em Hebreus, capítulo 9, versículo 11 e 12, está escrito: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ali Ou está seja, tudo já cumpriu consumado. Tudo consumado. Quando Jesus morreu na cruz, ele diz: Pai, está tudo consumado. O que vim fazer aqui, pelo seu plano, já está tudo consumado. Recebe meu espírito.
E um sacrifício perfeito e eterno. É eterno, não precisa mais Já está nada. tudo consumado. Não falta nada. Não falta Não nada. tem que guardar mais nada. E se fosse assim, então, para guardar a lei de Moisés, do jeito que ela tinha todas aquelas ordenanças, né, Marini? Então ia ter que ter o primeiro e o segundo tabernáculo, ia ter que ter o véu que separava o primeiro do segundo tabernáculo. Por que tinha o véu que separava o primeiro do segundo tabernáculo? Para dizer que a presença de Deus era inacessível para o homem, porque a presença de Deus estava simbolizada na Arca do Concerto, que ficava no segundo tabernáculo, que é o Santo dos Santos ou Santíssimo. E lá só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados do povo, simbolizando que o homem não tinha acesso à presença de Deus. Quando Jesus morre, na cruz do Calvário, a Bíblia fala que o véu do templo se rasga em dois de cima e embaixo. Lindo. Né? Por quê? Para abrir o caminho. Que realidade, né? Marini? Abriu o caminho. Abriu acesso. Rasgou sozinho, não começou por baixo, começou por cima. Exatamente. Foi o próprio Deus que rasgou. Exatamente. Para mostrar o acesso que nós temos Abriu hoje. Abriu o caminho para o céu. Exatamente. Temos acesso ao Pai através de Jesus. Então, todas essas ordenanças, o jeito que tinha que ser, o tabernáculo, lá com os querubins, com as romãs, com as maçãs, com a fita carmesim, com não sei o quê, com os bordados, com as cortinas, com o propiciatório para sacrificar os animais, tudo aquilo não tem mais sentido. Com velas. Com velas. Marini, se nós tivéssemos que guardar essas ordenanças, nós teríamos então que sacrificar animais, que ter o primeiro e segundo tabernáculo, tudo que atrás. ter o véu, né? Não faz sentido. Não, o sacrifício de Cristo é eterno, perfeito, não tem que fazer mais nada. E o caminho já está aberto para o Pai. Agora, isso não quer dizer, repetimos, que no Novo Testamento não haja mandamento. Existe sim mandamento, inclusive aqui em Hebreus 5:9 está escrito que Jesus veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Está escrito assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aqui vem a obediência. A obediência. Né? E a obediência a quê? Os mandamentos que ele deixou e aperfeiçoou. Exatamente, no Novo Testamento. Sim, tem mandamentos também. Não mais de cerimônias, dia de festa, de guarda, não. É claro que nós obedecemos pela fé, né? Porque, Marini, quem não tem fé não consegue obedecer. Não. Nem na graça. Tem que amar. Tem que amar Jesus. Tem que amar a Jesus. Ele mesmo diz, os que me amam, guardam meus mandamentos. Aqui em Efésios 2:8-9 está escrito: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não é para a gente falar porque eu sou bonzinho, que eu sou salvo. Porque eu guardo o sábado, eu sou salvo. Não. Essas coisas não salvam. Não, mas porque amamos a Jesus, nós obedecemos a Jesus e nos santificamos de corpo, alma e espírito, por amor a Deus. Por amor. E porque o Espírito Santo também habita em nós. Porque, Marini, se o Espírito Santo não habitasse em nós não teríamos condição de obedecer também. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo, nós não teríamos força para vencer o pecado. Não. Veja que Pedro não tinha recebido ainda o Espírito Santo quando Jesus foi crucificado. Uhum. Ele tinha a força da carne. Estava bravo, queria defender Jesus, não queria que Jesus cumprisse aquele plano que Deus fez. Pegou a espada, cortou a orelha do soldado. Jesus consertou na hora a orelha e falou: Pedro, guarda a tua espada. Né? Não é assim agora vai ser diferente. Né? E ele negou Jesus 3 vezes naquela noite diante de criadas, fraquinhos. Queria viver e vencer e a proteger Jesus com a força do braço, da espada. Depois que ele recebeu o Espírito Santo,
não temeu mais nada, falou abertamente de Jesus no discurso dele, era outra pessoa. Era preso, ia para a cadeia, era açoitado e não negava o nome de Jesus, né, irmã Eleni? Porque estava cheio do Espírito Santo. Exatamente. O Espírito Santo que dá essa força, essa coragem para nós não negarmos o nome de Jesus e obedecê-lo.